Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News e esses são os destaques de hoje. Crise penitenciária. Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer libera as Forças Armadas para fazer operações de segurança em presídios por um período de 12 meses. A autorização do governo federal para que as Forças Armadas auxiliem nas penitenciárias ocorre em meio a uma crise carcerária no país. Diversas rebeliões deflagradas desde o início deste mês resultaram na morte de mais de 130 presos mortos em confrontos. Você acha que as medidas anunciadas até agora pelo governo são suficientes para solucionar a crise penitenciária? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou envie o seu comentário para o nosso WhatsApp. Seguimos com outros destaques. Pelo menos 7 dos 26 presos mortos em motim no Rio Grande do Norte são identificados. Os chefes de facção devem ser transferidos ainda hoje. Em São Paulo, usuários de drogas saqueiam lojas e ferem PMs na Cracolândia. E quantos sabores você conhece além do doce, salgado, azedo e amargo? Pesquisadores norte-americanos anunciam a descoberta do gosto dos carboidratos. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição falando sobre o governo do Rio Grande do Norte, que anunciou que vai contratar 700 agentes e convocar policiais militares da reserva para tentar controlar a crise no presídio de Alcaçuz. Pois é, depois das 26 mortes, os presos voltaram a se rebelar. Por pouco não houve confronto. Soltos dentro de Alcaçuz, os presos do pavilhão 5 tentaram invadir o local onde estão os detentos de uma facção rival. Policiais e agentes tentaram impedir o confronto. Das guaritas, usavam armas não letais e nos telhados, os presos faziam ameaças. Detentos também arremessavam pedras. 4 ficaram feridos. A segurança na área externa foi reforçada pela Polícia Militar e pela Força Nacional. Até agora, o governo do estado confirmou 26 mortes, mas há a possibilidade desse número aumentar depois de uma vistoria completa na unidade. Houve ainda registro de fugas. Capturamos um preso. Ele havia afirmado que outros presos teriam também intentado fuga, mas isso ainda demanda de confirmação. O pavilhão 4, onde ocorreram as mortes durante o fim de semana, ficou completamente destruído. E os presos usam os destroços para fazerem armas como lanças e facas artesanais. Destroços são formados por ferros. Esses ferros são transformados em espetos e em lanças. Em uma nova medida para conter a crise nos presídios, o presidente Michel Temer autorizou a atuação das Forças Armadas nos complexos penitenciários. Por meio deste decreto, o presidente da República autoriza o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no sistema penitenciário brasileiro. E, havendo o pedido dos governadores, os militares poderão, inclusive, fazer varreduras nos presídios. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. O ministro da Defesa garante que não haverá agravamento do conflito porque os militares não terão contato direto com os presos. Esse papel será feito pelas polícias e pelos agentes penitenciários. Os presídios hoje são autênticos escritórios de trabalho do crime organizado que se nacionalizou. No Ministério da Justiça, os secretários de Segurança e Administração Penitenciária deixaram claro que sem verba extra e permanente, os estados, já em dificuldades financeiras, não têm como vencer a crise dos presídios. Ficou acertado encaminhar ao Congresso proposta de lei para criar um fundo de financiamento com repasse obrigatório e exclusivo. Alguns propõem a separação dos presos. Separa os presos de facções antagônicas, facções opostas. Separando, eu creio que a tendência é reduzir essas mortes bárbaras. Já pediu o ministro Alexandre de Moraes para mandar um avião para recolher esses líderes do PCC
para irem para a Presídio Federal. Entre as medidas anunciadas, o Ministério da Justiça propõe instalar 27 núcleos de inteligência policial nos estados e no Distrito Federal, repassar quase 300 milhões de reais para a compra de bloqueadores de celular, scanner e tornozeleiras eletrônicas. Já o Planalto anuncia um comitê integrado de inteligência com os Ministérios da Defesa, Justiça e Segurança Institucional e uma comissão para reformar o sistema penitenciário com integrantes dos 3 poderes. E hoje o presidente Michel Temer vai receber governadores para tratar da crise do sistema penitenciário. Mais detalhes com a repórter Cristine Otaviano, direto de Brasília. Olá, pessoal do Link Record News. O presidente Michel Temer vai estar hoje reunido com os governadores de 8 estados brasileiros que já tinham pedido ajuda do governo federal para lidar com a crise nos presídios. Entre estes governadores são os governadores dos estados do Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A crise nos presídios também causou o cancelamento de uma reunião hoje que aconteceria entre o presidente Michel Temer e os governadores de todos os estados brasileiros para assinar o Plano Nacional de Segurança. O cancelamento foi feito a pedido dos próprios governadores que querem que esses encontros sejam feitos regionalmente para tratar da crise penitenciária. Também hoje foi publicado no Diário Oficial da União a autorização para ajuda da Força Nacional no policiamento dos presídios de Roraima. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigada, Cristine. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou agora há pouco que o governo prevê inicialmente a mobilização de 1.000 homens das Forças Armadas nas operações em presídios. Ele afirmou que esse número pode aumentar dependendo dos pedidos dos governadores. O governo anunciou em meio à crise no sistema prisional que as Forças Armadas podem ser empregadas para fazer varreduras para buscar armas e drogas em cadeias, caso a operação seja solicitada pelos governos estaduais. O ministro disse ainda que o orçamento inicial previsto é de 10 milhões de reais. E a respeito da crise penitenciária e dessas medidas que foram anunciadas pelo governo, a gente pergunta na enquete do dia se você acha que essas medidas que já foram anunciadas desde a semana passada são suficientes para solucionar essa crise penitenciária. Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Lembre-se de utilizar sempre a hashtag #LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. E agora vamos ao Paraná para falar sobre a crise no sistema penitenciário também. Quem está lá e tem as informações para a gente é a Fabiana Vantucci. Fabiana, após a rebelião do último domingo, quais as alternativas apontadas pelas autoridades do estado para evitar novos motins? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lidiane e Marcela. Bom dia a todos. Olha, uma das alternativas para evitar novas rebeliões aqui no estado é transferir os líderes de facções criminosas para presídios federais. O pedido foi feito pelo secretário de Segurança Pública do Paraná durante uma reunião nesta terça-feira com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, pediu a transferência de 28 chefes de facções criminosas que estão presos no estado para presídios federais de segurança máxima. O requerimento será analisado pelo Departamento Penitenciário Nacional, que poderá encaminhar para a Justiça Federal do Estado que tiver vaga em uma unidade prisional federal. Na reunião, também foi anunciado um repasse de verba para os estados que deverá ser utilizada para implementação do Plano Nacional de Segurança e para enfrentamento imediato da crise penitenciária. Segundo Mesquita, o Paraná deve receber 58 milhões de reais e parte desse dinheiro deve ser usada para a construção de um novo presídio de regime fechado com 600 vagas. Outra parte vai servir para a compra de equipamentos para agentes penitenciários. E dos 28 presos que fugiram após a rebelião do último domingo, 5 morreram. 23 fugitivos ainda são procurados pela polícia. E agora a gente fala de saúde. Os casos de dengue só aumentam aqui no Paraná. De acordo com o último boletim, já são 403 registros da doença no estado.
Os casos foram registrados em 82 cidades paranaenses. Até a semana passada, eram 366 registros em 74 municípios. De acordo com o boletim, as cidades com o maior número de confirmações são Maringá e Londrina, no norte do estado, com 78 e 53 casos, respectivamente, e Paranaguá, no litoral, com 34. Os casos de chikungunya passaram de 10 para 12. O levantamento mostra ainda que há 3 casos confirmados de Zika vírus no Paraná. E agora o destaque é sobre a Lava Jato. Ontem noticiamos aqui que a multinacional britânica Rolls-Royce anunciou que firmou um acordo de leniência com as autoridades brasileiras, porém essa informação ainda não havia sido confirmada pelo Ministério Público Federal do Paraná. Olha, nessa terça-feira, o MPF se pronunciou e confirmou sim o fechamento desse acordo. A Rolls-Royce confessou que pagou propina para funcionários da Petrobras para conseguir fechar um contrato. O Ministério Público informou que a companhia pagará mais de 81 milhões de reais para ressarcir os prejuízos causados à estatal. Essa multa deverá ser paga em até 90 dias, contados a partir da data de homologação do acordo. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Lidiane e Marcela, eu volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos e até amanhã. Tá certo, Fabiana. Bom trabalho para você também. Até amanhã. Até amanhã. E um roubo a banco terminou com uma cliente gravemente ferida em São Paulo. O tiroteio foi durante o dia em uma agência que fica num dos cruzamentos mais movimentados da cidade. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. Os 2 assaltantes entram juntos no banco e o rapaz de cinza saca a arma. Nesta outra imagem dá para ver quando ele pega o revólver e parte para cima do vigilante. O segurança se protege enquanto o outro agente que estava nos fundos atira nos bandidos. No meio da troca de tiros, os ladrões desistem e fogem correndo. Esta funcionária que estava sentada perto de um dos balcões levanta mancando. Evelyn Fernandes foi atingida na perna. Quando percebe que ela está ferida, o vigilante que evitou o roubo tenta ajudá-la. No balcão de atendimento onde a jovem estava, ficaram 2 marcas de tiros. Na hora do assalto, as imagens não mostram, mas uma cliente realizava saques no caixa eletrônico. Ela foi surpreendida pela troca de tiros e acabou baleada no peito. Perto dos caixas eletrônicos, onde Osaldina de Souza Coelho foi atingida, também ficaram marcas de tiros. A cliente é esta que aparece entrando no banco segundos antes da chegada dos assaltantes. A mulher passou por cirurgia durante a noite e foi levada para a UTI em estado grave. A funcionária do banco, atingida na perna, não corre risco de morrer. No banco onde aconteceu a tentativa de roubo, não há detectores de metais para ter acesso ao local onde aconteceu a troca de tiros. Até agora, nenhum dos ladrões foi preso. A agência fica em um dos cruzamentos mais movimentados de São Paulo. Ainda mais aqui ainda, é bem arriscado mesmo. Mas durante o dia você não espera também ser roubado dentro do banco, né? À noite, essa hora ainda é mais previsível. Ainda em São Paulo, um confronto entre usuários de drogas e policiais na região conhecida como Cracolândia, na capital paulista, terminou com 8 pessoas presas e PMs feridos. Várias lojas foram invadidas e ainda saqueadas. O vídeo mostra o momento em que um grupo usa um poste de metal para arrombar a porta de uma loja de equipamentos de informática. Em seguida, eles se aglomeram na calçada. Começa o saque. Dezenas invadem a loja e pegam caixas, peças e computadores. Um dos suspeitos é flagrado levando embora um televisor. Quando o dono da loja chega de carro, o grupo foge, levando também o poste usado para arrombar a porta. A loja fica na região conhecida como Cracolândia por causa da concentração de usuários de droga no centro de São Paulo. E o prejuízo, segundo o dono, chega a R$20 mil. A gente batalha tanto para conseguir ter as coisas e não tem nem segurança para ajudar, porque passou viatura, passaram direto, nem pararam, nem nada. Outros comércios próximos dali também foram saqueados. A loja de calçados teve 4 portas arrombadas. Prateleiras de vidro foram destruídas e os estilhaços se espalharam pelo chão. Calçados ficaram espalhados pela rua. Essa loja de materiais elétricos foi o outro alvo. As fotos mostram a situação no interior das lojas. 8 pessoas foram presas. Elas aparecem nesta imagem, deitadas na calçada. Os saques aconteceram depois de um confronto entre PMs e usuários de drogas. Por volta das 8 da noite, essa base da Polícia Militar foi atacada.
um dos moradores de rua teria arremessado um coquetel Molotov e os estilhaços atingiram um sargento que ficou ferido na boca. Ele está internado no hospital e, segundo a polícia, os ferimentos foram graves. Depois disso, a tropa de choque foi chamada e o tumulto dispersou. E durante essa dispersão é que aconteceram os saques aos comércios aqui do centro da cidade. Para você ter noção de onde fica essa base da Polícia Militar, logo depois daquela grade ali, já é a Cracolândia. Representantes de um movimento de apoio aos moradores da Cracolândia dizem que os ataques foram motivados pelas frequentes agressões da PM aos usuários. Esse ano tem acontecido bastante esses ataques, desde chutar o povo que está lá no chão, empurra e ficar provocando, ficar atiçando esse negócio, sabe? Já a polícia suspeita que o confronto foi uma represália dos usuários a uma operação que prendeu pelo menos 10 pessoas por tráfico de drogas na região da Cracolândia. A análise desse caso agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A poucos metros está uma das principais salas de espetáculo da América Latina. A poucos metros, um dos principais jornais do país. A poucos metros, uma das ruas de venda de eletroeletrônicos do estado de São Paulo, a principal e quem sabe até do país. A poucos metros, 2 estações de trens incríveis, Júlio Prestes e também Estação da Luz, Museu da Casa Brasileira, Pinacoteca e está também a Cracolândia, que é uma coisa que está lá há tantos anos e que parece que nenhum governo consegue dar um fim nisso, dar um encaminhamento para esses jovens que bebem, fumam, se drogam todos os dias, jovens que deveriam estar estudando, jovens que deveriam estar trabalhando, mas que jovens que estão sendo procurados pelas famílias. Mas é tão difícil acabar com a Cracolândia, é tão difícil fazer com que essa juventude seja internada nas clínicas para que eles possam ser curados. Não é difícil, basta ter vontade. Só que o governo estadual empurra para o municipal empurra para o estadual, os dois empurram para o governo federal e não faz nada. Os comerciantes da região, eles são os heróis, porque eles vivem sendo assaltados e continuam ali pagando seus impostos. O que aconteceu na noite de ontem e madrugada de hoje foi exatamente uma amostra do que vem acontecendo há alguns anos, diante de dos governos impotentes que nada fazem. Então, por que não identificar esses jovens, chamar suas famílias, dar documento a eles, internar os que estão mais graves, porque as famílias querem que eles sejam internados, mas internar precisa tratar, não é só internar, trancar e ir embora. Afinal de contas, nós pagamos impostos para quê? Para que esses impostos sejam aplicados na saúde, na educação. E os jovens da Cracolândia estão precisando exatamente disso, de atendimento médico, de voltar a estudar, de tocar sua vida, criar uma família e não o que está acontecendo hoje, que você tem uma legião de zumbis caminhando nas ruas do bairro de Santa Ifigênia e se descentralizando para o resto da capital. 7 mortes por febre amarela foram confirmadas em Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde informou hoje que foi notificada pelo Instituto Evandro Chagas, que realiza os exames da confirmação dos óbitos. E 53 mortes ainda são investigadas. Mais detalhes com a repórter Paula Branches. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, a Secretaria de Minas já pediu ao Ministério da Saúde mais 2 milhões de doses de vacinas, viu? Até o momento, o estado já recebeu 1,5 milhão de doses. 184 casos já foram registrados em todo o estado. Das 53 mortes, 22 são consideradas casos prováveis, mas dependem de um resultado de exames. Agora, olha só, todas as ocorrências registradas foram registradas aí em 6 municípios do Vale do Rio Doce e a cidade com o maior número de notificações é Ladainha, com 38. Voltamos ao estúdio da Record News. Certo, Paula, a gente segue acompanhando. Obrigada pelas suas informações. O comportamento de um médico do hospital de Samambaia, a 30 quilômetros de Brasília, virou caso de polícia. Ele teria se recusado a atender vários pacientes. Os vidros quebrados são consequência da revolta de familiares de um paciente que, mesmo baleado, não recebeu socorro. Esse homem, com várias lesões, teve que ser levado para outro hospital. Os próprios bombeiros foram à polícia registrar um boletim de ocorrência contra o médico. Essa mulher também resolveu prestar queixa porque o mesmo médico não quis atender a mãe dela.
Ela tem os direitos dela, né? Então ela tá sentada na cadeira de roda lá dentro, lá, só esperando para morrer. Agora atenção, até o fim desta semana o motorista precisa pagar o IPVA, ou o valor total com 3% de desconto ou a primeira parcela do imposto, não é isso? É isso, Marcela, mas todo mundo se pergunta, afinal, para onde vai esse dinheiro? A conta é alta e todo mundo se pergunta, para onde vai o dinheiro do IPVA? Eu acho que é para melhoria mesmo, nas estradas, segurança. Tapa buraco, melhoria das estradas. Não tenho uma ideia muito ao certo para onde que ele vai, mas esperasse que ele fosse um dinheiro que a gente pagasse sobre o carro e voltasse para a gente ir em estrada, alguma coisa do tipo. Isso é o que quase todo mundo pensa, mas associar a receita do IPVA à construção ou manutenção de ruas e estradas é um erro. Só que afinal, para que serve esse imposto então? Bem, são muitos destinos e eles são definidos a cada ano. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é um tributo estadual. Por lei, 1/5 do montante vai para um fundo federal para a educação, o Fundeb. O restante é dividido entre o estado e o município onde o carro é registrado. Todos os anos, a lei de diretrizes orçamentárias da cidade define em que o dinheiro vai ser usado. Saúde, educação, construção de obras públicas e até mesmo para aumentar ou conservar avenidas e rodovias. Depende da necessidade. A Constituição brasileira proíbe expressamente a destinação da receita de impostos a despesas determinadas. E isso por quê? Exatamente para permitir ao administrador e ao legislativo, a cada ano, né, diante das múltiplas necessidades, prioridades que aparecem, poder destinar aquela massa de recursos para um ou outro fim. Só no estado de São Paulo, por exemplo, a arrecadação com IPVA neste ano deve chegar a quase 15 bilhões e meio de reais. Em Minas Gerais, 4,6 bilhões. No Rio de Janeiro, supera os 3 bilhões de reais. Se todas as receitas fossem carimbadas, cada vez que surgisse uma necessidade nova, seria necessário criar um imposto novo, né? O raciocínio vale para todos os impostos. A gente sabe que pagou, mas desconhece em que o dinheiro foi investido. Paga o imposto, a gente não sabe nem para onde vai o dinheiro. E um trecho de uma rodovia desmoronou com a chuva e abriu uma cratera imensa na pista. 4 veículos caíram no buraco e uma pessoa morreu. Um motociclista que sobreviveu conta como tudo aconteceu. A força da água abriu uma cratera na rodovia de acesso a Borá, o menor município do estado de São Paulo. Era madrugada, chovia e a visibilidade era ruim. Alex pilotava uma motocicleta. Ele é vigia. Havia saído de uma usina onde trabalha por volta das 13h30 da manhã. Ainda na cama do hospital, conta como tudo aconteceu. Do nada sumiu o chão. Sumiu o chão, só senti aquela sensação assim de decolando, caindo mesmo. Aí que eu senti só o impacto, bati no barranco lá embaixo, já atravessando a água, que tinha um corpo muito forte ali, uma água ali. Depois de sair da cratera, Alex diz que tentou avisar outros motoristas, mas sem sucesso. Tentei avisar o caminhão, tentei sinalizar, né? Mas não parou, passou direto. Aí os meninos estavam com o carro também, que estavam passando também, já estava quase chegando no trevo já. Eles passaram, eu sinalizei, tentei gritar, né, falando, o asfalto cedeu. O nível de água subiu muito, pelo menos 5 metros. Ali, dá pra gente ter uma ideia, o mato tá todo caído, o terreno é muito instável. E daqui a gente pode ver os veículos. Tem aquele carro prata com alerta ligado, o caminhão, um outro carro ali atrás e também uma motocicleta. Todos caíram dentro da cratera. O trabalho de resgate das vítimas foi arriscado e envolveu dezenas de socorristas. Então foi feito a descida primeiro com 2 bombeiros no rapel. Eles fizeram o primeiro atendimento das vítimas, enquanto a gente montava todo o sistema aqui em cima e aguardava o apoio para ser retiradas. A rodovia é a principal via de acesso entre os municípios de Paraguaçu Paulista e Borá, que ficou ilhada por causa da cratera. As 6 vítimas foram trazidas para o pronto atendimento da cidade de Paraguaçu Paulista, distante em torno de 5 quilômetros, mas uma delas já estava sem vida. Além de Alex, outras 4 vítimas continuam internadas, mas sem maiores riscos.
A Secretaria Municipal de Obras informou que está preparando um projeto para buscar recursos e recuperar este trecho da estrada, mas ainda não há prazo para que a reforma da pista comece. E 3 fortes tremores atingiram Roma e a região central da Itália. Um deles chegou a ter magnitude de 5,5. Um dos tremores foi percebido nas regiões de Lásio, Marcas e Abruzos. Menos de 1 hora depois, foram sentidos outros 2 abalos. Um forte tremor foi sentido até na capital Roma. Testemunhas relataram que os móveis e lustres balançaram dentro de casa. Alunos foram retirados das escolas e as autoridades decidiram fechar o metrô por precaução. Até o momento, não há registro de mortos e feridos. Essa mesma região do país sofreu com um terremoto de magnitude 6,0 que deixou quase 300 pessoas mortas. Um caminhão desgovernado derrubou pelo menos 3 casas e deixou 5 mortos na China. O acidente foi gravado pelas câmeras de segurança. As imagens mostram o caminhão já fora da pista, invadindo a área dos pedestres, olha só, e derrubando as casas. Em alta velocidade e sem qualquer controle, o veículo leva tudo o que está pela frente. O jovem de blusa vermelha e o carro no cruzamento escapam por pouco. Além do motorista, 4 pessoas morreram nesse acidente. A gente percebe, parece até que o carro branco está desacelerado, mas não é. É realmente o efeito que essa alta velocidade empregada no caminhão provoca. Olha só que absurdo. A rapidez, a velocidade aí e o choque. Por muito pouco, realmente, o rapaz aí com a jaqueta vermelha não se torna uma vítima. E esse realmente nasceu de novo. E olha a força que esse caminhão chega e leva ali pelo menos 2 casas nesse acidente. Felizmente, então, esse homem não se feriu. Bom, e o governo brasileiro deve pedir a extradição da brasileira de 20 anos que está presa nas Filipinas. Ela corre o risco de ser condenada à pena de morte. Nossa equipe visitou a casa e o local onde ela trabalhava. A jovem presa nas Filipinas morou nesta casa no Jardim Petrópolis com o pai e a irmã por cerca de 2 anos. Hoje, nenhum parente dela vive mais aqui. Yasmin costumava fazer compras nesta mercearia vizinha. Sempre vinha aqui, conversava com a gente, super educada, mas nunca vimos nada assim, falar assim, essa menina tem algum problema, tudo. Não, super normal mesmo. A jovem morava com a mãe em São Paulo. Os pais são separados. Quando ela veio para Goiânia, trabalhou por 3 meses neste restaurante no setor São Francisco. Era uma menina igual às outras, normal, só que a gente percebia que era uma pessoa já bem sofrida mesmo. Talvez tenha sido por causa de dinheiro que Yasmin tenha tentado entrar nas Filipinas com 6 quilos de cocaína, escondidos num travesseiro. A jovem foi presa na chegada ao aeroporto de Manila, capital do país, em outubro do ano passado. Yasmin ainda não foi julgada. O governo brasileiro já designou um advogado do Itamaraty para cuidar do caso dela. Ele deve pedir a extradição da jovem ou até mesmo que ela cumpra a pena aqui no Brasil. Segundo este advogado, especialista em direito internacional, a lei das Filipinas é rígida, mas o futuro da jovem é uma decisão política. O presidente hoje tem uma posição a favor da pena de morte, que é pública, inclusive tem algumas represálias da ONU e de alguns organismos do Observatório Humanitário e também da Anistia Internacional. O que faz vermos a possibilidade com a dificuldade de fato que ele a conceda a extradição ou qualquer outro tipo de benefício, como poderia ser também a transferência da cidadã brasileira para que cumpra a pena aqui no Brasil. Todo mundo merece uma segunda chance. Pena de morte, não? Eu acho que é muito forte, né? Há poucos dias da posse de Donald Trump, congressistas democratas prometem boicote massivo à cerimônia. Em Washington já está tudo pronto para o evento que acontece nesta sexta-feira. A mudança já começou, mas Barack Obama vai ficar em Washington e será vizinho da nova proprietária desta mansão, Ivanka, a filha mais velha de Donald Trump, que entrará na Casa Branca com apenas 40% de aprovação popular,
segundo pesquisa da rede CNN. Um índice historicamente baixo para um começo de mandato. Aparentemente, Trump perdeu pontos com os comentários que publica nas redes sociais. Hoje, ele disse que a pesquisa foi feita pelas mesmas pessoas que nunca conseguiram prever a vitória dele nas eleições. Trump também comprou briga com o deputado John Lewis, veterano do movimento de direitos civis, que questionou a legitimidade do presidente eleito. Lewis não vai à posse, assim como outros 40 deputados, o maior boicote desde a Guerra do Vietnã. Se os comentários de Trump dão o que falar, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi ainda mais longe. Ele disse que os inimigos políticos de Trump, que divulgaram um dossiê sobre as relações do futuro presidente americano com a Rússia, são piores do que prostitutas. As alegações do relatório ainda não foram confirmadas. Ele foi escrito por um ex-agente secreto britânico e acusa Trump de ter coordenado com a Rússia a invasão dos computadores do Partido Democrata. Na política americana existe uma tradição conhecida como a lua de mel de 100 dias. É um período de trégua que a oposição costuma oferecer ao novo presidente. Mas, ao que tudo indica, Trump não contará com esta pequena calmaria. Segundo a polícia, cerca de 800 mil pessoas devem comparecer à posse na sexta-feira. Muitas para protestar. Donald John Trump. Ao menos no ensaio com dublês, tudo correu com muita tranquilidade. E a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser nesta sexta-feira. E você não pode perder esse grande momento aqui na Record News, que vai ter a cobertura completa. 20 de janeiro. Nesta sexta-feira, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse de uma das nações mais poderosas do planeta. A Record News vai fazer uma cobertura especial a partir das 2 horas da tarde. Vamos acompanhar cada momento do juramento, discurso de posse e o desfile até a Casa Branca. Nossos repórteres nos Estados Unidos vão trazer informações ao vivo para você. Aqui em São Paulo, nossos apresentadores se juntam a especialistas em política e economia internacional para debater as perspectivas para os Estados Unidos e a relação com o Brasil. Aqui na Record News, você não vai perder nenhum momento. Sexta-feira, às 2 horas da tarde. Esperamos você. Muito bem, agora é momento de interatividade aqui na nossa tela. Desde o início do ano, infelizmente, a crise penitenciária tem tomado grande parte do noticiário. Vimos aí mais de 130 mortes em várias rebeliões espalhadas, principalmente pela região norte e nordeste. Agora, algumas medidas sendo anunciadas pelo governo. Michel Temer hoje tem uma reunião importante com representantes de alguns estados do norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em meio a tudo isso, um decreto que autoriza, disponibiliza, na verdade, o uso das Forças Armadas mediante a solicitação de cada governador. A gente pergunta se você acredita que essas medidas anunciadas até agora pelo governo são suficientes para solucionar a crise penitenciária aqui no país. Hashtag Link Record News para votar e participar com o que você pensa pelas redes sociais, ou faça isso utilizando o nosso WhatsApp no número que aparece agora na sua tela, DDD 11 95307 1851. E a gente já tem participação, muita gente preocupada com esse tema que domina o noticiário desde o começo do ano. Agora é a mensagem que chega do Isaías, de Diadema, São Paulo. As medidas anunciadas estão longe de resolver a crise. Precisa punir os culpados como os carcereiros e diretores corruptos. São eles mesmos que facilitam esse esquema, não é isso, Isaías? Obrigada pela sua participação. O Júnior de Araraquara, interior de São Paulo, mandou o seguinte: não são suficientes. Se gasta muito para pouco resultado. É o que acho, Júnior. Obrigada. O Vinícius de Vitória, no Espírito Santo, não resolve. O que vai amenizar a situação é investir em educação e criar leis mais duras. É o que pensa o Vinícius. Obrigada. O Renato de Marabá, no Pará. No meu ponto de vista, essas medidas não são suficientes, pois as mudanças deveriam começar pelas inúteis leis que temos em nosso país. Está aí a crítica registrada do Renato. O Alisson de Guarulhos, São Paulo. Acredito que qualquer medida adotada para ajudar a resolver essa crise, que já vem de muitos anos, é bem-vinda. Porém, remediar sempre será a pior solução. Tá certo. Obrigada pela sua participação, Alisson.
A Valquíria de Campinas, interior de São Paulo, compartilha o seguinte: não, as medidas são burocráticas e sem efeito imediato. Valquíria, obrigada pela sua mensagem. A gente agradece a participação aqui de quem já nos enviou o voto também e as mensagens. Lembrando que a participação segue até a segunda edição com o resultado oficial da enquete para você. E olha, uma adolescente de 16 anos foi atingida por um tiro em uma comunidade do tradicional bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A base da unidade de polícia pacificadora foi atacada por traficantes. O tiroteio assustou os moradores. Thaísa da Silva Matos, de 16 anos, foi baleada quando chegava em casa, no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central do Rio. Tinha acabado de chegar da praia com a mãe dela e com os irmãozinhos dela. Ela estava na porta de casa. Começou o tiroteio, ela foi correr e foi baleada. A estudante foi socorrida e levada para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, onde passou por uma cirurgia. Estas fotos mostram a movimentação de policiais durante o intenso tiroteio no Morro dos Prazeres. PMs da UPP foram cercados por traficantes. Durante parte da noite e madrugada, o clima ficou tenso. As ruas do bairro ficaram desertas. Foi preciso pedir o reforço de homens do BOPE e do Choque. De acordo com testemunhas, tudo começou no fim da tarde, próximo à quadra onde jovens participavam de atividades esportivas. A polícia não se manifestou sobre a operação e nem comentou o caso da jovem estudante baleada. Somente a perícia vai dizer de onde partiu o tiro. E continua a greve dos agentes penitenciários no Rio de Janeiro. Por causa da paralisação, filas se formaram em frente ao complexo penitenciário de Jericinó, o maior do estado. Muitos parentes estavam indignados com o cancelamento das visitas. A greve dos agentes é de uma semana. Eles reivindicam o pagamento dos salários atrasados, do 13º, além de melhorias nas condições de trabalho. E por causa dos mesmos problemas, os policiais civis também decidiram parar por 72 horas e só vão registrar as ocorrências mais graves. Uma terça-feira de viaturas paradas e delegacias praticamente vazias no Rio de Janeiro. E um torcedor membro de uma torcida organizada do Palmeiras foi preso em São Paulo depois de 1 ano e meio foragido. Ele estava no grupo de torcedores que agrediu corintianos dentro de um trem. Já era noite quando o torcedor foi levado da delegacia para a prisão. Rafael Sarti Lalaina, de 28 anos, foi preso na região do estádio do Palmeiras. Integrante da Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras, Rafael estava foragido da justiça havia 1 ano e meio. Rafael e outros 11 palmeirenses agrediram 3 corintianos em 2014. O crime foi dentro de um trem da CPTM, na zona oeste da capital paulista. O torcedor que estava foragido já havia sido preso, mas foi beneficiado por uma liberdade provisória, que dava a ele o direito de aguardar fora da cadeia o término do processo. Segundo a Polícia Militar, que fez a prisão, Rafael tinha que cumprir algumas medidas cautelares para permanecer solto. Ele estava proibido de frequentar estádios e era obrigado a comparecer ao fórum uma vez por mês. Segundo os PMs, ele desobedeceu a ordem. Não cumpriu essas medidas, continuou cometendo alguns delitos, foi expedido aí o mandado de busca e apreensão dele, foi preso na data de hoje, ele está condenado aí até 2035. Rafael foi preso durante um patrulhamento de rotina. Policiais suspeitaram dele e durante a abordagem, o torcedor negou que tivesse problemas com a justiça. E para tentar diminuir os constantes assaltos em ônibus, a Guarda Municipal vai embarcar junto com os passageiros. Por enquanto, a novidade é aplicada apenas nas linhas mais perigosas da capital mineira. 2 ladrões chegam de moto e roubam tudo dos passageiros que esperam o ônibus. Neste outro flagrante, mais uma dupla de bandidos. Desta vez, o alvo são celulares. Este rapaz se recusou a entregar a mochila e levou uma facada. Agora o assaltante aponta a arma para o motorista e rouba um dos passageiros. São imagens da insegurança no transporte público de Belo Horizonte. Para tentar diminuir os assaltos, a Guarda Municipal agora embarca junto com os passageiros nas linhas mais perigosas. São 3 guardas em cada ônibus. Caso veja algum delito dentro do ônibus, alguma pessoa suspeita, que passe para o guarda que esteja dentro do ônibus para a gente estar agindo e inibindo esse ato delituoso. A cada viagem, a comprovação de que o policiamento é bem-vindo. Já viu quantos assaltos, mais ou menos? Vi uns 5 já. Em quanto tempo?
Há 1 ano. Homens a pé e patrulhas de carro completam um reforço que começa nos horários de pico, mas pode se estender se as estatísticas criminais provarem a necessidade. Além da guarda, existem câmeras de segurança e vigilantes nos pontos. Tudo para que os passageiros possam usufruir do mais básico dos direitos, o de ir e vir. Vale muito a pena, né? Investir nisso aí. Nós, trabalhadores, não temos nenhuma segurança, né? Dentro do transporte público. Eu acho que vai ser muito bom pra gente. E atenção, estudantes, o Ministério da Educação divulgou as notas do Enem de 2016 nesta quarta-feira. As consultas são individuais e restritas aos candidatos. Para ter acesso, o estudante precisa digitar o CPF e a senha no site do INEP. De acordo com o resultado, o aluno pode ingressar no ensino superior público ou ainda conseguir bolsa em uma faculdade privada. Também pode pedir o financiamento estudantil, o FIES. Mulheres que vivem em uma comunidade de Belo Horizonte aprenderam a colocar a mão na massa para construir a própria casa. Pede o cômodo, prepara a massa, supervisiona o marido e dá aquela bronca. Eu que mando e ele só obedece. E ai de seu argentino se discordar. Tudo que você está vendo aqui, cerâmica, tudo aqui, acabamento é dela. Isso aí é coisa dela. Só estou fazendo o que ela está pedindo. Flávia põe a mão na massa. Com a ajuda do marido, a dona de casa fez o acabamento quase todo por aqui e gastou 60% a menos na obra. De olho na periferia, foi assim que a ONG Arquitetas Sem Fronteiras mudou a vida de cada uma dessas donas de casa e promoveu uma pequena revolução aqui na comunidade Dandara, em Belo Horizonte. E tudo isso com muito, mas muito trabalho e com quase nenhum recurso. O dinheiro inicial, cerca de R$9 mil, veio desta arquiteta, que recebeu uma bolsa do curso de mestrado da UFMG. O objetivo do estudo era promover e incentivar a arquitetura tão distante de uma ocupação como esta. Essas mulheres ganharam uma autoconfiança, uma autoestima que extrapola o espaço da moradia, né, que vai para a vida delas. Então, isso que foi a grande virada assim, do projeto, né? Débora recebeu o dinheiro e as instruções de como fazer o projeto de casa. Agora é bater a laje, que a gente vai terminar aqui e construir em cima. Bacana a iniciativa. E olha, no verão a chuva dá um certo alívio, claro, e às vezes quando ela vai embora vem aquela sensação de abafamento que até sufoca, né, É verdade, Marcela. Esse efeito causa problemas à saúde, mas algumas dicas ajudam a prevenir doenças e a aliviar esse calor todo. Com o calorão dos últimos dias, o corpo sente. O corpo reclama muito, de várias formas, né? A primeira maneira, através da sudorese. Então, é muito incômodo, né? É aquela sensação de pele grudando. Em alguns casos, fraqueza e mal-estar. E no primeiro sinal de chuva, você acha que finalmente vai dar uma refrescada. Só que nem sempre isso acontece. É que a umidade ajuda a deixar o clima ainda mais abafado, com aquela sensação de que o calor piorou. Parece até que estamos entrando, literalmente, dentro de uma sauna, onde a temperatura chega em média a 40 graus. Parecendo uma sauna, tá difícil de fazer qualquer coisa, de acordar, de comer, de treinar. Você transpira até mais nesse calor insuportável. Banho termina de tomar, parece que você não tomou. Continua abafado e quente. Quando a umidade está elevada, o ar fica cheio de vapor de água que retém o calor. E aí, mesmo com a chuva sendo mais fria que o ar, como a temperatura continua alta, ela não é suficiente para aliviar o calor. Cidades como Rio de Janeiro geralmente são mais úmidas, por estarem perto do mar. E é por isso que os termômetros não refletem todo o desconforto sentido pelos moradores. Para se ter uma ideia, se a temperatura estiver na casa dos 30 graus e a umidade em torno dos 90%, considerada alta, a sensação térmica pode passar dos 40 graus. E como não dá para mudar o clima, o jeito é se adequar a ele. Uma boa dica é umedecer as extremidades, por exemplo, pulso, testa e aqui essa região do pescoço. Algumas pessoas utilizam compressas com álcool.
que ajuda bastante também. E beba muita água, principalmente na hora de se exercitar. Quando a umidade está alta, o suor evapora com mais dificuldade e o corpo, ao invés de resfriar, continua quente. Isso faz com que a gente tenha algumas disfunções fisiológicas, como excesso de temperatura, então a gente acaba tendo uma fraqueza, a pressão arterial acaba também reduzindo devido ao excesso do calor e a perda da água do organismo. Então, você fazendo essa reposição da água, você vai conseguir manter uma temperatura corporal ideal para a atividade física. E ainda falando sobre as peculiaridades da estação, enquanto vários bairros da capital paulista estão em pânico por causa dos pernilongos, moradores da Pompeia estão tranquilos. É que em vez de ficar esperando as medidas da prefeitura, eles se juntaram e criaram um ecossistema de animais e plantas aquáticas em uma praça. Agora os sapos comem os pernilongos e os peixes, os mosquitos da dengue. O barulho da água acalma. São 8 nascentes que desaguam nos 2 lagos criados bem no meio dessa praça que fica na zona oeste de São Paulo. O lugar virou ponto de encontro da vizinhança e são os moradores mesmo que tiveram a iniciativa de revitalizar o espaço em 2013. Mal sabiam que acabariam fazendo bem para a região toda. As pessoas que moram perto da praça sentem que tem menos mosquito e cada vez menos, porque aqui a gente tem esse controle natural. É que eles não saíram só embelezando o espaço. Os moradores buscaram uma maneira de equilibrar e formar um ecossistema. Hoje, a estimativa é que 80 espécies já façam parte do lago. Cada animal ou planta aqui tem uma função. Uma delas é acabar com o mosquito da dengue. Os sapos comem os pernilongos. Algumas espécies de peixes foram escolhidas exatamente por se alimentar das larvas. E para se ter uma ideia, cada girino desse aqui come por dia pelo menos 20 ovos do Aedes aegypti. Este biólogo, especialista em restauração de ambientes naturais, acompanha e ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema. Você tem vários insetos aquáticos predando as larvas de mosquito, você tem os próprios sapos atacando as larvas de mosquito, você tem as libélulas, então você tem todo o ecossistema agindo de uma forma integrada e atacando essa espécie, que é uma espécie invasora, na verdade, né? Agora são vários insetos, sapos de todos os tamanhos e os pernilongos passam longe daqui. Deu resultado, para nós foi excelente. Eu acho que toda a vizinhança, está todo mundo tranquilo em relação a isso. Então, está cientificamente provado que isso funciona. O biólogo conta que o projeto pode ser levado para outras praças e não é necessário ter um lago para se livrar dos mosquitos. E garante, é mais barato do que gastar com veneno. Existem várias maneiras de fazer o controle biológico de vetores de doenças utilizando a própria natureza, sem utilizar nenhum veneno que vai ficar no ambiente depois. Quando eu abro a porta, é os pássaros cantando, é os sapinhos pulando, correndo, é eu também cuidando, né, de alguma coisa da praça. Então eu me sinto muito bem, aqui é minha chácara. E olha, quantos sabores você conhece além do doce, salgado, azedo e amargo? Pesquisadores norte-americanos anunciaram a descoberta de um novo sabor. É o gosto dos carboidratos. Televisão não tem cheiro nem sabor. Mas é só a gente ver essas imagens para imaginar o gosto. Olha esse doce, por exemplo. Para muita gente é irresistível. O doce não tem explicação, é muito bom. Até o ano passado, cientistas haviam conseguido registrar 5 sabores fundamentais na nossa língua: doce, salgado, azedo, amargo e o menos conhecido de todos, o umami. Nem imagino. O umami, palavra japonesa que significa gosto saboroso e agradável, está presente em muitos alimentos, como tomate, cogumelo, carne e queijo. Mas será que a lista de sabores acaba por aí? Os cientistas têm certeza de que não. A descoberta mais recente vem da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Pesquisadores anunciaram o 6º sabor, chamado de Stark, nome em inglês para amido. É o gosto dos carboidratos, como arroz, batata e massas. Voluntários avaliaram o sabor depois de vários alimentos serem dissolvidos numa solução com água. Os cientistas conseguiram bloquear a parcela de açúcar dos carboidratos, até as pessoas definirem o que sentiam. O sabor das massas e dos pães, uma coisa que antes era confundido com o doce. O dentista, que estuda a saliva e trabalha com o gosto dos alimentos, até arrisca dizer qual deles pode simbolizar o 6º sabor para os brasileiros.
Pão francês é a nossa grande, a gente sente o cheirinho do pão, a gente já lembra, enfim, já dá gosto na boca. É mais um sabor para a gente combater naquela listinha do regime, viu, Marcela? A dieta vai ficar comprometida depois dessa pesquisa, né? É verdade. Bom, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, tem o editor de mídias sociais da Record TV com os destaques das redes sociais. A gente vai para um rápido intervalo com as imagens da Avenida Paulista. Tempo encoberto em São Paulo, temperatura neste momento de 22 graus. A gente volta em instantes. Link Record News de volta à sua tela, meio-dia em ponto. Boa tarde para você que nos acompanha. Uma ótima tarde, a gente fala agora de futebol. O time adotado por torcedores brasileiros, infelizmente, está fora da Copa São Paulo. A Chapecoense perdeu do Paulista de Jundiaí e foi eliminado da competição. E apesar da eliminação, os jogadores ficaram satisfeitos pela melhor campanha da Chapecoense até hoje na Copa São Paulo e pelo carinho que receberam também. É com apoio dessa torcida que os garotos da Chape se tornaram a sensação da Copinha. Onde a Chape tá, você tá junto. Com certeza, tem que estar, né? Apoiar o time, mostrar que eles podem. Mas depois de eliminarem o poderoso São Paulo, Capivariano e Ituano, o sonho dos meninos de avançar até a semifinal chegou ao fim. Logo aos 9 minutos de jogo, o goleiro Chepo, justo o herói da Chapecoense na competição, falhou. E Brian aproveitou o rebote para deixar o Paulista bem perto da classificação. No segundo tempo, a Chapecoense teve mais posse de bola. Mas o time de Jundiaí se fechou todo e não deixou os catarinenses chegarem até o gol. Fica o consolo da melhor campanha da Chapecoense na história da Copinha e a esperança de um futuro promissor. Para quem nunca tinha sequer passado da primeira fase e ficou entre os 8 melhores, foi um feito e tanto. Todo o grupo aí está de parabéns por a gente chegar até onde chegou. Trabalhamos bastante para isso. No fim, até a torcida adversária se rendeu à raça e à luta dos meninos da Chapecoense. É bem gratificante mesmo ver a torcida reconhecer o nosso trabalho de todos aí. Felipe Melo foi apresentado oficialmente pelo Palmeiras. E na primeira entrevista com a nova camisa, o volante reclamou da fama de truculento, criada, segundo ele, pela própria imprensa. Felipe Melo fez questão de mostrar o quanto está comprometido com o Palmeiras e prometeu ir muito além da raça. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, justamente para defender as cores do Palmeiras. Apesar das palavras, ele acha injusto ser considerado um jogador truculento. Essa situação foi criada muito por vocês da imprensa. O Felipe Melo é maldoso, o Felipe Melo é expulso todo o jogo. O volante já entrou até na mente dos rivais. Nos Estados Unidos, o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adalto, foi falar sobre Felipe Bastos, mas estava com outro Felipe na cabeça. E ainda a gente tem o Felipe Melo, que nesses dias a gente vai cuidar disso também. Aí o novo reforço palmeirense não perdoou. O Pitbull de verdade está aqui. Santa Catarina se destaca na produção de ostras no país, com um domínio de 90% do mercado. Do fundo do mar ao prato, muita gente se envolve no processo de cultivar as ostras catarinenses. Estes pequenos farelos mais parecem grãos de areia, mas são ostras ainda bem pequenas. Nesta fase, elas são chamadas de sementes. Neste laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, os alunos desenvolvem os moluscos. Juliana estuda a oceanografia e participa do projeto que ensina maricultura aos estudantes. Aqui eu aprendo toda essa parte relacionada, manuseio de microalgas, trabalho com reagentes, produção de meios de cultura. Que tudo isso faz parte do que algum dia eu venho a trabalhar. O que serve de aprendizado para os alunos também é vendido. As sementes a mais produzidas no laboratório estão disponíveis e custam R$20 o milheiro. A universidade já vende há anos o que produz e centenas de maricultores catarinenses compram as sementes. Só Florianópolis tem mais de 100 produtores de ostras. O destino final da ostra é, claro, o prato. Só esta sequência tem 10 sabores diferentes, como o espetinho, pastel, adorê. É o alimento mais procurado pelos turistas quando vêm a Florianópolis. É que só Santa Catarina é responsável por 90% da produção de ostras do Brasil. Para agradar aos
aos clientes, as receitas são aprimoradas de forma bem criativa. Os pratos são cada vez mais associados ao visual da Ilha da Magia. Como se diz, afrodisíaco, não sei se é verdade, né? Mas que é bom, é bom. Dá água na boca, né? Bom, e depois dessa degustação que nós tivemos, a gente vai saborear os destaques das redes sociais. Por isso, a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Oi, Rafa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde para você que acompanha a gente. Já começou o quadro, né? Ai, misericórdia. Eu vou mostrar para vocês o que quer dizer esse termo, ai, misericórdia, que tá todo mundo falando. Internet é assim, meio doida. Você tá ali dormindo, não espera, você acorda, tem uma mania nova. Tem um meme que apareceu hoje, que é esse tal do ai, misericórdia. Eu vou mostrar para vocês do que se trata. Quem lembra do forninho da Giovana? Eita, Giovana, que a menina derruba o forninho dançando. É muito parecido. Tem duas meninas brincando em casa. E dá uma olhada no que acontece com uma delas. Vamos rodar. Marchineira! Ai, misericórdia! Como ela quer agora? Eu tô presa, chama minha mãe, chama minha mãe! Chama a mamãe, Kathleen! Vai! Olha, marchineira! Ai, misericórdia! Como ela quer agora? Eu tô presa, chama minha mãe, chama minha mãe! Chama a mamãe, Kathleen! Vai! Olha, marchineira! Ai, misericórdia! Ai, misericórdia mesmo, né? Como que ela foi parar lá em cima e a outra ficou desesperada, né? Não, a situação é engraçada. Muito boa. E o jeito que ela grita, né? É muito bom, assim. Agora, onde ela estava pendurada? É, isso que eu tô tentando decifrar também. Eu também. Eu tava olhando e falando assim, meu, o que ela fez na parede para conseguir dar esse giro quase de ginástica olímpica? Parece uma barra que tem ali, né? Do Parece. jeito que ela ficou presa, ó. Mas o engraçado é que parece um adulto falando, né? Ai, misericórdia, né? Ela ainda dá ela puxa a voz, ela faz, ai, misericórdia. Ela tem um sotaque. Certamente deve ter ouvido de mãe, pai, alguém que convive junto. E aí, no momento de angústia, soltou esse ai, misericórdia. Depois desse looping do Diego Hipólito, aí foi o que sobrou, né? É. E ela pede pra chamar a mãe, o que me lembrou outro meme também, da menina que derruba o forninho, que ela também pede pra chamar a mãe. Eu acho muito engraçado. As crianças fazem a besteira, daí tem que chamar a mãe, né? E essa de rosa é engraçado que antes dela, né, dar uma fugidinha ali pra chamar ajuda, não. Ela se preocupa com a câmera. Vídeo, claro, ela dá uma olhada, olha lá, a outra desesperada e ela olhando pra câmera. Aí ela vai, procura um outro ângulo, olha lá. É, olha lá. Dá uma passadinha. E ela ainda dá uma paradinha ali de closet, né? Fica olhando pra irmã, pra não sei se é amiga, irmã. Essa de rosa que já é famosa, né? A Kathleen, já sabemos o nome dela. É a Kathleen essa aí. Ela já tá acostumada com as câmeras, né? Agora deve estar, porque é tanta exposição com a Kathleen agora que você viu que ela olha. E aí nas redes sociais, o ai, misericórdia começou a ser usado pelas pessoas ou não? Isso, virou bordão. Então, assim, pra quem tá em casa entender um pouco melhor, é tipo aquele bordão que você ouve o apresentador sempre falar na TV e vira mania, sabe? Tipo aquele corta pra mim. É mais ou menos isso que é o meme aí nesse caso. Porque ela fala esse ai misericórdia e de repente tá todo mundo falando de ai misericórdia. Por exemplo, olha os memes que eu peguei, alguns aí que já começaram a pintar nas redes sociais. Tem um que é o do Enem falando assim, pô, dos criadores do Eita Giovana, vem aí o ai misericórdia, a mesma coisa, né? Uhum. E aí essa imagem tá mais ampla, mas ainda assim a gente não consegue identificar como é que a menina parece estar pregada na parede. É, deve ser alguma obra ali inacabada da casa, né? Alguma coisa que ficou pendente ali. E aí, hoje é o dia que saiu o resultado do Enem, então as pessoas falaram, pô, será que é coincidência no dia que sai o Enem um ai misericórdia aparecendo? Aí eu acho que tem tudo a ver, sabe? Eu também acho. Então, esse tweet que ilustra isso também viralizou bastante. Muito bem, muito bem. Para terminar, até o próprio Twitter fez uma compilação, né, dos melhores tweets do assunto. Então, o negócio está bombando mesmo, assim. Bom, até o próximo meme é esse que prevalece. Mal começou o ano e já tem um monte, né? Ô, Rafa, só lembrando de uma novidade que você tinha falado essa semana do Instagram, da transmissão ao vivo ali no Stories, né? Exato. Eu não tinha visto. Ontem que apareceu no meu celular, não sei se foi para todo mundo. Rolou para todo mundo. Então, se você ainda não tinha, agora você tem. Quem ainda não tinha recebido, recebeu. Ontem o perfil da Record fez a primeira transmissão com o Luiz Bate, a gente fez. Eu fui até o estúdio lá da Cidade Alerta e a gente promoveu a primeira com ele. Ficou bem legal. E sempre chega o aviso, né, de quem você segue também. Fulano de tal, ou a empresa tal, quando você segue,
começou ou Exato. vai começar agora uma transmissão. Ali em cima do seu Instagram tem a bolinha e vai aparecer que está ao vivo, tá? Então ele pipoca ali, a cara do seu amigo e o ao vivo piscando. Então você consegue saber que ele está ao vivo. Depois que o vídeo acaba, você não consegue assistir mais, tá? Só para ficar bem claro para quem tem em casa. Mas ele pode ficar salvo ali no rolo da câmera ou não? Ele some. Não. Acabou. Acabou, já era, é ao vivo mesmo. Bola para frente. Bola para frente. Quer gravar e soltar, você tem que gravar mesmo, tá? Tá, né? Tá. Tem mais coisa pra gente falar. Começou um movimento aí na internet de um grupo separatista do Sul que quer que o Sul se separe do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Só que aí eles caíram na besteira de fazer um mascote. Sulito, o Sulito, que é esse rapaz que está aqui do meu lado, de boné. E a internet, como vocês sabem, não perdoa. A internet não perdoa. Então o Sulito virou uma mania aí, que a galera começou a tirar muito sarro. O primeiro meme que eu trouxe para vocês era o pessoal imaginando qual tipo de calça o Sulito usaria. Se era para calças bem até a cintura, ou uma calça que é essa, calça mais curta. Ou é um short saia ali, né? É, exatamente. Pô, o Sulito usa calça, como é a calça do Sulito? E aí compararam o Sulito a tipo um membro dos Power Rangers, que as 5 regiões do Brasil formam o Megazord, sabe? Sulito, São Paulito, o Nortito, aí eles formam um robô tipo do Power Rangers, assim. E o meu preferido que eu trouxe para ilustrar é o São Paulito. Fizeram uma versão de São Paulo, com as brincadeiras que tem a ver com o nosso estado aqui. A gente que é de São Paulo dá muita risada disso. Então tem lá, indústria da multa, locomotiva do país, odeio carioca, não é biscoito, bolacha, sabe, brigando assim. Vi uma hamburgueria top, o meu, né, tão típico do vi uma hamburgueria top, é a cara de São Paulo, né? Então São Paulito, meio moca, assim, né? Fazendo uma São Paulice aí no nosso, nesse meme, eu gostei bastante. Salada, hein? Mais uma vez o Sul, né? Essa história já vem de tempos e agora é mascote, né? Mas a história do Sulito, a internet não perdoou, o mascote ficou realmente bem esquisito. E aí o que aconteceu? Eles postaram isso aqui que está do meu lado no Facebook deles. O Sulito, como é que é? E o direito de ser levado a sério. Ou seja, o Sulito tem que ser levado a sério. Nada de piadas com o Sulito, tá bom, gente? Nada, não. Esse mascote realmente passa muita credibilidade. Muita seriedade. Eu acho também. Misericórdia. Pode fazer um pra gente, Newsito, Recordito, enfim. Eu fico pensando onde que eles tiram esse nome, né? Claro que tem a ver com o Sul, mas Sulito, né? Não tem nada a ver. É típico pra ser debochado mesmo, né? Ele tenta pegar um pouco aí de um que eu gosto de verdade, genuinamente, que é o Dolinho, eu achei, mas não tem nada a ver. Não vai colar na mente agora? Eu quero ver a gente tirar esse negócio. Sulito, você... Não vai rolar. E só para completar, eu tenho uma informação legal, igual essa que você trouxe, Marcela, que hoje é o dia dos museus, né? E tem uma campanha que todo ano rola, que eles promovem aí, eles pedem que as pessoas façam mais selfies dentro do museu no dia 18 de janeiro. Tem até uma hashtag, ela está em inglês, né? Que é Museum, tem o M, né? Selfie, então você faz selfie no museu e posta com essa hashtag. Isso é para incentivar as pessoas a visitarem os museus e o museu tentar se aproximar dessas tecnologias novas. Então, de repente, você faz uma selfie com uma obra de arte importante, a sua selfie fica mais legal e o museu consegue espalhar mais o que ele tem de acervo, por exemplo, e a cultura, né? Bacana também, né? Nesse mês de férias escolares, aí, uma ótima opção também para os pais levarem as crianças para terem um contato mais direto e mais próximo. E registrar ali a sua selfie no museu, fazer parte dessa rede, né? A dica para o dia 18, então, é essa. Se der, passa no museu e faz uma selfie. Legal, maravilha. Então, Rafa. Então, tá bom. Calixto, amanhã a gente espera você com outros destaques das redes. Até amanhã, gente. Um beijo para todo mundo que assistiu o quadro. Até amanhã. Bom, e falando em rede social, a gente aborda agora o tema da nossa enquete do dia, a sua participação aqui no Link Record News. A gente fala novamente, infelizmente, sobre a crise penitenciária, né? O governo publicou um decreto, então, liberando o uso das Forças Armadas para atuarem dentro dos presídios. Eles vão fazer vistorias para procurar celulares, drogas, enfim, coisas proibidas. Na semana passada já tinha sido lançado um Plano Nacional de Segurança para tentar desafogar a superlotação dos presídios, a criação de novos presídios. E, diante disso, a gente pergunta para você se você acha que essas medidas que foram anunciadas até agora são suficientes para conter essa crise, né, Lidiane? É isso mesmo. Vote pelas redes sociais, então, #LinkRecoNews, ou envie o seu comentário para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851, assim como muitas pessoas já fazem neste momento. Vamos conhecer agora a primeira participação desse bloco de opiniões. O João
João Paulo, lá de Curitiba, no Paraná, compartilha o seguinte: é muita lei que não resolve nada. Só mudará alguma coisa quando os presos e os familiares arcarem com os custos. Opinião, então, registrada aqui no link Record News do João. Obrigada. Agora a mensagem que chega do Frederico, de Santo André, São Paulo. Suficientes, não. Porém, é uma resposta em apoio aos governos que não conseguem evitar guerras internas entre comandos rivais de detentos. Opinião do Frederico. Valeu pela sua participação. Tem agora o Marcelo, do Pará, que mandou o seguinte: não são suficientes. A solução é colocar os detentos para trabalhar, ocupá-los com algo para que não fiquem só tramando rebeliões e fugas. Obrigada, Marcelo. Mais uma opinião que chega agora do Gilberto, de Itapira, São Paulo. Hoje vivemos uma crise devido às leis muito brandas no país. Tínhamos de ter um presidente mais eficaz e preocupado com a população e não com seus interesses pessoais. Desabafo, então, Gilberto, obrigada pela sua participação. Tem também a opinião do D'Artagnan, de São Paulo, capital. Enquanto não mudar as leis no Brasil, deixando mais severas as penas, não vai adiantar essas medidas. É o pensamento, então. Obrigada pela participação, D'Artagnan. O Diego, de Natal, Rio Grande do Norte, palco do último massacre que aconteceu nesse fim de semana. Vejo que nossas cidades estão desprotegidas, o governo dá apenas paliativos e cada vez mais a população sofre com a negligência do Estado. Opinião registrada do Diego. Faça como o Diego, mande a sua mensagem para a gente via WhatsApp. Também vote na nossa enquete usando a hashtag #LinkRecordNews. A gente segue agora com outros destaques, porque o Brasil marcou presença no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial em busca de investimentos. Pois é, no encontro, o presidente chinês surpreendeu ao defender o livre comércio. A reportagem é do enviado especial André Tal. Na pacata cidade nos Alpes suíços, o trânsito é de metrópole. A segurança é máxima em terra e no ar. O Fórum Econômico Mundial é o maior de todos os tempos. São 3.000 participantes que discutem os rumos da sociedade. Aqui em Davos, políticos, empresários e intelectuais buscam respostas para a frustração da classe média mundial que parece rejeitar a globalização. 2017 começa com um cenário inesperado nas relações internacionais. Os resultados das urnas em duas potências acenderam o alerta. A decisão dos britânicos de sair da União Europeia e a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos apontam para um mundo mais protecionista e com países isolados. O representante de Trump no fórum, Anthony Scaramucci, deu o tom. Queremos comércio livre, mas justo. O contraponto vem dos emergentes. Pela primeira vez na história, um presidente chinês participa do encontro de Davos. Xi Jinping foi ao plenário para anunciar portas abertas ao mundo e alertou: ninguém sairá vencedor de uma guerra comercial. O Brasil também está em Davos, representado pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, Marcos Pereira. Ele veio em busca de investimentos e acordos para o país. Ao contrário do que nós estamos vendo no mundo inteiro, que é um recrudescimento do protecionismo, o Brasil está se abrindo. Nós estamos trazendo uma mensagem diferente para o mundo. Sendo a nona economia do mundo, nós estamos avançando na ampliação, por exemplo, de um acordo comercial com o México. Nós estamos já dialogando Mercosul e Índia, além de iniciar um diálogo também com Canadá e Japão. E para o sucesso nas negociações, é fundamental resgatar a confiança dos parceiros. A PEC do teto dos gastos, a nova lei das estatais, nós estamos agora discutindo a reforma da Previdência. Isso aumenta a confiança do investidor. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, há 2 semanas da escolha do novo presidente da Câmara, os candidatos se movimentam em busca de apoio. E ainda, a neuropsicóloga Débora Moss explica como a falta de tempo é um problema que pode afetar negativamente o desenvolvimento emocional das crianças. A gente mostra tudo isso e muito mais já já. Meio-dia, 22 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta. De volta com um assunto realmente que desperta curiosidade, principalmente de muitos pais. A gente sabe que a rotina da maioria das pessoas é muito corrida. E quando se tem um filho, então, é ainda mais complicado, não, Marcela? Exatamente. A falta de tempo é um problema que realmente pode afetar negativamente o desenvolvimento emocional das crianças.
Para falar um pouquinho sobre isso, para a gente saber como lidar com essa situação, convidamos a nossa colunista e neuropsicóloga, Débora Moss, que está aqui com a gente no estúdio. Obrigada pela sua participação. Boa tarde para você, Débora. Tudo bem, Débora? Sim. Sempre vem aquela culpa, principalmente, eu acho que no universo feminino, das mães que têm que trabalhar, deixam os filhos ali com a babá, ou às vezes deixam com a creche, e aquele sentimento é quase que inevitável. A culpa por deixar a criança por um certo período ali sem a presença direta dos pais, principalmente ali da mãe. Como é que a gente consegue, como é a melhor forma de lidar e se tornar presente, ainda que na nossa ausência? Então, acho que a questão principal é que o tempo aí tem que ser, é o tempo de qualidade, não é tempo de quantidade. Porque culpa, Lidiane, nasce o bebê, sai a placenta e vem a culpa, né? Então, e mesmo as mães que não trabalham, muitas vezes elas também se sentem culpadas de que elas estão presentes, mas elas têm muitas coisas para fazer e acabam não ficando o tempo todo com o filho. E é importante que se foque que o tempo é a qualidade desse tempo. Então, por mínimo que ele possa parecer para os pais, a criança ela não tem até uns 6 anos a noção de tempo, de hora, de quantificar que os pais ficaram X horas fora de casa. Então, o que eles querem nesse reencontro, poder estar com eles inteiramente. Né? Porque não dá para estar com o pai e o pai está lá assistindo, né, a TV, no celular, no tablet. Então, a criança chega para o pai e fala, pai, hoje a Claudinha e o Luizinho, peraí, filho, agora não dá. Tudo bem, não dá agora, mas depois retoma. Então, essa noção de tempo até os 6 anos, elas não diferenciam muito? Não tem essa noção. Eu tenho uma filha de 5, então para ela, um dia é assim, filha, olha, daqui um dia vai acontecer isso. Ela fala, quando eu dormir, acordar? Então, para ela, quando dormir e acordar é um dia. Então, é difícil quantificar horas, minutos. Então, é importante que os pais entendam que eles têm essa consciência de que ficaram muito tempo fora. Para a criança, é o momento que eles chegam, é o momento que eles estão. E é importante estar presente nesse momento de uma forma espontânea, gostosa, de estar junto e aproveitar esse tempo, que para os pais pode ser pouco, mas para as crianças podem ser essa lembrança que eles vão levar da infância e desse momento com os pais. E agora, que atitudes podem ser feitas pelos pais, mesmo à distância, para tentar ali valorizar o laço, a criança perceber que o pai ou a mãe estão pensando nela, talvez ali escrever um bilhetinho na escola ou dar uma ligadinha no meio do dia, se for possível, claro, se a criança estiver com a babá em casa, né, em alguma situação que seja viável. Essas atitudes ajudam a estreitar esse laço mesmo à distância? Olha, faz parte, né, você tentar de alguma maneira estar presente na ausência, porque quando você deixa com uma pessoa cuidando do teu filho, você está delegando um cuidado que você está pondo a responsabilidade naquela pessoa, mas ela está lá para né, seguir as suas orientações. Então, se você deixar combinados, por exemplo, com as crianças, então, quando eu chegar, eu vou querer ver as coisas que você, né? Então, olha, vamos fazer um desenho para a mamãe, quando eu chegar eu vou ver o desenho. Então, não é só da parte dos pais serem ativos nesses bilhetinhos, mas também deixar compromissos e combinados com as crianças, né? E poder se interessar pelas coisas que elas fizeram durante o dia. Então, eu não estou presente na sua natação, mas depois me conta como foi, né? O que você aprendeu hoje? Então, se mostrar interessado no que aconteceu no dia da criança, mesmo estando longe, mesmo só chegando à noite em casa. Então, esses momentos são fundamentais no dia a dia, né, nas relações entre pais e filhos. Além de mostrar esse interesse pela rotina das crianças, quando elas estão mais velhas, né, e conseguem compreender isso através das missões, enfim, é saudável também comprar muitos presentes para as crianças? Eu percebo que, às vezes, algumas mães, por exemplo, quando voltam a trabalhar, então deixa o filho, se for em casa com a babá, lotam a casa de brinquedos para que, pelo menos aquele período longe, possa ser menos pior na cabeça delas, assim, olha, estou suprindo a minha falta, mas olha, tem um monte de brinquedo agora para a criança ficar lá entretida. Ou ainda, quando a criança está um pouquinho mais velha,
Você vai para trabalhar, passa na banca de jornal, nem que seja um bonequinho, aí você leva quando volta para casa. Isso é saudável também, esse tipo de comportamento? Então, Lidiane, parece que, como você falou, né, alivia a culpa dos pais, né, da mãe no caso, né, mais nesse caso. Mas, assim, não dá para a gente querer suprir a questão da presença física, das trocas afetivas, né, do estar junto por objetos, né? Então, se corre o risco de excesso de mimo, né? E não, assim, não compensa. A gente, né, precisa comparar bananas com bananas e maçãs com maçãs. Como é que a gente compara a ausência dos pais com brinquedos? Não se completam. E, de certa forma, pode até acabar deturpando a relação da criança com o relacionamento com pessoas com presente, né? Com uma compra. Sim, então, o céu é o limite, quer dizer, então sempre vai se querer mais, né? Sempre vai precisar mais. Agora, um dengo, né? Eu lembrei de você, eu sei que você gosta disso, tudo bem, porque às vezes os presentes, assim, quanto mais caro, quanto mais eletrônico, quanto mais barulho fizer, mais vai suprir, né, a ausência. Não supre. Não supre e o que acontece é isso, assim, eu já não, assim, hoje eu já cansei desse brinquedo, então vai ter outro amanhã? Né? Então torce até para a mãe ou o pai saírem mais cedo de casa, porque na volta talvez volte alguma coisa melhor. E às vezes quando os pais chegam, o reencontro é: o que você trouxe para mim? Cadê meu presente? Cadê meu presente? E não, oi, tudo bem? Estou de volta, né? Então tomar esse cuidado da relação se estabelecer através das questões materiais. A gente está falando de afeto. Às vezes o que eles precisam é menos uso de celular e menos televisão em alguns momentos com eles, né? É isso que eles precisam e não só de presentes. E é exatamente essa coisa do uso do celular. Eu acho que tem muitos adultos, e até eu, às vezes, já me peguei em algumas situações. Eu tô aqui vendo no celular, mexendo, não sei o quê, e a minha filha tá querendo atenção. E ela percebe isso, né? Sim. As crianças percebem que você tá distante, mesmo estando ali dentro, né? Percebem e, assim, é um exercício também do nosso lado, porque entramos de cabeça nesse vício com o celular. E assim, precisa de um exercício muito intenso do nosso lado também, porque nós também somos os modelos de que tem horas que não dá, temos que responder mensagens, mas o importante é retomar. Então, nessa hora, você não deu atenção, mas que você possa dizer para ela: bom, agora eu terminei, vamos conversar daquele assunto que você queria me falar, porque às vezes se perde, e às vezes se perde e não tem como resgatar. Então, não tem problema que na hora não dá para dar atenção, mas lembra de resgatar o que ela queria dizer, aquele momento de querer brincar, do joguinho. Olha, agora dá, filha. Agora vamos sentar e brincar. E é isso que vai ficar na lembrança deles. Não vai ser o brinquedo que você ganhou todos os dias quando o teu pai sai para trabalhar, mas vão ser os momentos em que vocês brincaram juntos com aquele brinquedo. Por momentos de qualidade. Então, Exatamente. Um desafio lançado aí para todos os pais. Débora, obrigada pela sua participação. A gente espera você novamente a semana que vem. Até lá. Até lá. Até lá. Bom, a gente segue aqui com outros destaques. Há 2 semanas da escolha do novo presidente da Câmara, os candidatos se movimentam em busca de apoio. O deputado Jovair Arantes, do PTB, candidato à presidência da Câmara, passou o dia em Minas Gerais. Rodrigo Maia ficou em Brasília, mas não teve compromissos. Já o deputado oposicionista André Figueiredo anunciou oficialmente sua candidatura à presidência da Câmara. Temos uma caminhada de pouco mais de 2 semanas, mas será uma caminhada que nós queremos fazer discutindo bastante com os partidos aliados, com os parlamentares aliados, para que nós possamos contribuir. A candidatura de Rogério Rosso, do PSD, corre o risco de ficar pelo caminho. Sem apoio, Rosso liberou a bancada do partido para votar como quiser. Pela governabilidade, eu tenho total desprendimento em apoiar uma candidatura de consenso na casa, menos uma candidatura inconstitucional. O fiel da balança vai ser o PT e será uma decisão, no mínimo, desconfortável. 3 dos 4 candidatos, Rodrigo Maia, Rogério Rosso e Jovair Arantes, apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A definição para quem vai o apoio só deve sair neste fim de semana. Isso
se sair. Parte da bancada defende que o melhor seria apoiar o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mesmo ele sendo do Democratas, e garantir um lugar na mesa diretora. O partido defende que, por ser a segunda maior bancada da casa, tem o direito a ocupar um lugar na mesa. E novos indícios sugerem que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, usou uma rede de restaurantes para lavar dinheiro desviado de obras do Estado. De acordo com o relatório do COAF, que é o órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, o escritório da mulher de Cabral recebeu do restaurante mais de 3 milhões de reais em 2 anos. São 2 meses exatos atrás das grades. Desde que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi preso na Operação Calicut, cada vez surgem mais evidências contra o grupo acusado de desviar cerca de 224 milhões de reais dos cofres públicos. Agora é uma rede de restaurantes japoneses que está na mira dos investigadores. A empresa é suspeita de ter participado da lavagem de dinheiro obtido através de propina em obras no estado. São 6 endereços e nos pontos mais badalados do Rio. Uma das unidades fica a 2 quadras da casa onde morava o casal Cabral. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou transferências milionárias do restaurante para o escritório de advocacia da ex-primeira-dama Adriana Anselmo. Entre 2014 e 2015, o total de depósitos foi de 3 milhões e 300 mil reais. Essa quantia coloca a rede de restaurantes como uma das principais fontes de pagamento do escritório de advocacia de Adriana Anselmo, presa no início de dezembro, na frente até de empresas de grande porte, como o Metrô e a EBX, citadas em relatório do Ministério Público Federal com possível envolvimento no esquema de propina. Não seria esse o primeiro caso de uso de uma empresa conhecida para tentar legalizar a verba da corrupção em obras como a reforma do Maracanã, o Complexo Petroquímico do Rio, a linha 4 do metrô e o Arco Metropolitano. Em dezembro, o empresário John O'Donnell, dono de franquias de um curso de inglês e de um boliche, em depoimento na Polícia Federal, reconheceu que emitiu notas fiscais frias usadas para esquentar o dinheiro de Luiz Carlos Bezerra, apontado como um dos operadores de Cabral. E a rede de restaurantes informou que não tem nada a declarar até o momento. Procurada por nossa reportagem, a defesa de Sérgio Cabral e de Adriana Anselmo não se pronunciou sobre o caso. E agora a gente segue ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza e saber dos destaques de hoje do Record News Paulista. Oi, Sônia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar de um hábito que tem se tornado muito comum dos brasileiros. E quem nunca entrou em um restaurante ou qualquer outro estabelecimento e pediu a senha do Wi-Fi? Pois é, muita gente faz isso, mas é preciso tomar cuidado, viu? E no Record News Paulista de hoje, nós vamos dar algumas dicas que você deve seguir antes de se conectar, porque é preciso saber se a internet é segura antes de começar a usar, sair usando a internet de qualquer jeito ou em qualquer lugar. É muito importante, é para a segurança. E nós também vamos mostrar uma inauguração de um museu que conta toda a trajetória da ferrovia em Araçatuba. É bem legal. O museu foi montado na antiga casa de um ferroviário e guarda histórias bem curiosas. E a gente vai mostrar um pouquinho delas no Record News Paulista de hoje, que começa daqui a pouco, à 1h da tarde. Até lá, Lidiane e Marcela. Legal, Sônia, a gente espera você até lá. Um ótimo trabalho para você. Bom trabalho, Sônia. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, conheça a maior piscina pública da América Latina, que fica aqui em São Paulo. A gente mostra em instantes, até já. Meio-dia, 39 minutos no horário de verão. Link Record News de volta falando dele, né? De volta com notícias refrescantes. Afinal, estamos no verão. Muito calor e férias da criançada. E nessa época, tá todo mundo à procura de um jeito de se refrescar. E você sabia que a maior piscina pública da América Latina fica aqui em São Paulo? Nós fomos até lá e encontramos muita gente se divertindo sem gastar nadinha. São Paulo pode não ter praia, mas tem a maior piscina pública da América Latina.
100 metros por 50 de pura alegria. Tá tudo de bom aqui. A piscina espaçosa, fresquinha, fica no Serete, Centro Esportivo, Educativo e Recreativo do Trabalhador, no Tatuapé, na Zona Leste. Giane vem sempre pra cá. Todo fim de semana, né? E na semana também, porque como eu trabalho na parte da manhã, à tarde, aproveito também. Você pode ficar tranquila com os filhos, quem você trouxer, né? Porque temos o corpo de bombeiros, médicos, isso é maravilhoso. E tem espaço de sobra para todo mundo, principalmente para quem passa a semana sofrendo com o calor. Eu que tenho um salão de cabeleireiro ali, calor, secador e agora aproveitando de melhor que São Paulo pode nos fornecer. Durante a semana passam por aqui de 2 a 3 mil pessoas. Nos fins de semana esse número aumenta e chega a 4 mil pessoas. Com as temperaturas passando dos 30 graus aqui em São Paulo, não tem jeito melhor de enfrentar o calorão, né? Não tem coisa melhor que uma piscininha do lado de casa. Com tanta gente, com o tamanhão dela, manter a qualidade da água não é fácil. Mais de 5 milhões de litros de água precisam ser tratados todos os dias. É colocado na piscina 60 quilos de cloro e 25 quilos de barrilha leve diariamente. Isso perfaz aí a faixa de 1.800 quilos de cloro mês para tratar toda essa água. A barrilha leve, ela tira a impureza da água e elimina o contágio por doenças de pele. Para entrar aqui, ninguém paga nada. Qualquer cidadão pode frequentar, é totalmente gratuito. Entra no link da Secretaria Municipal de Esportes. Lá tem 49 a 52 lugares que pode fazer a carteirinha. Não precisa ser no Serete exclusivamente. Eu preciso trazer apenas o RG com foto e um comprovante de endereço. A carteirinha de qualquer outro clube municipal vale para o Serete. Super agradável. Nos últimos dias, nesse calor de São Paulo, só faltava uma água de coco, com certeza. Que delícia, hein? Bom, momento de interatividade aqui no Link Record News. Infelizmente, a crise penitenciária persiste como destaque do nosso noticiário desde o início do ano. E aí, diante das medidas anunciadas até agora pelo governo, está aí o uso das Forças Armadas. Um decreto, então, feito pelo presidente Michel Temer, autoriza o uso das Forças Armadas para monitoramento dos presídios mediante o pedido, então, dos governadores de cada estado. E aí nós perguntamos se essas medidas anunciadas até então realmente podem representar uma solução, se são suficientes para solucionar a crise no sistema penitenciário. Hashtag Link Record News para votar e participar com o que você pensa, ou ainda envie o seu comentário para o nosso WhatsApp. Já tem participação. Já tem sim, vamos dar uma olhadinha então nas mensagens que chega agora do Paulino, de Boa Esperança do Sul, São Paulo. O que poderia amenizar seria a implantação de leis mais duras, como pena de morte, pelo menos para crime hediondo. Essa é a opinião do Paulino. Obrigada pela sua participação. Tem o Marco Antônio, da capital paulista, que mandou a seguinte mensagem: as medidas que o governo está implantando estão certas, mas o tráfico de drogas no país está se tornando o quarto poder. Obrigada, Marco Antônio. Mais uma opinião que chega agora do João de Freitas, São Paulo, capital. Enquanto o custo de um preso for maior que o de um estudante e o valor do auxílio reclusão for maior que o salário mínimo, as cadeias vão continuar sendo mais interessantes que as escolas. É o que pensa o João. Obrigada. Tem agora o Nathaniel, lá do Pará, que mandou o seguinte: a nossa Constituição está defasada, precisa ser atualizada. Se não houver mudança na lei, segundo o Nathaniel, o problema vai continuar. A impunidade impera em nosso país. A gente agradece a participação. Agora a mensagem que chega da Isildinha, de Taguaritinga, São Paulo. Eu sou favorável à medida, embora tardia. Isso pode servir para uma varredura à procura de armas, celulares e impor a ordem. Isso deveria ter sido feito periodicamente. Claro, sempre a solução vem tarde, né, Isildinha? Obrigada pela sua participação. O Rafael de Itaboraí, no Rio de Janeiro, participa com a seguinte opinião: essas medidas poderiam ser adotadas há muito tempo, não agora que estamos a ponto de uma guerra. Já passou da hora do governo federal investir em fechar as fronteiras para impedir a entrada de armas e drogas. Valeu, Rafael, pela sua participação. Siga, então, colaborando conosco, votando na nossa enquete pelas redes sociais, mostrando o que você pensa. Até a segunda edição, resultado oficial da enquete para você. E o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já!
Meio-dia, 47 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. De volta com um alerta importante para os pais, porque cresce o número de crianças perdidas numa das praias mais frequentadas de Santa Catarina. Nessa época de praias lotadas, é muito importante que a criança ande com uma pulseirinha com o nome e telefone dos pais. Basta um pequeno descuido e eles somem do campo de visão. Jucinéia ficou desesperada quando olhou em volta e não viu a filha de 5 anos. Ela foi pegar os brinquedos com uma amiguinha que ela tinha recém-conhecido no guarda-sol do lado. E nós procurando ela na frente e ela do lado. Daí foi aquela questão de segundos que a gente se apavorou, mas graças a Deus ela estava perto. Veja como este menino de 6 anos sai da água desorientado, procurando pelo pai. Levado pela correnteza, Maurício foi parar a 100 metros de distância, mas acabou encontrando a família. Despreocupada, a turista do Paraguai diz que o filho anda de um lado para o outro e sempre volta. Busca mamãe e papá. Mas nem sempre é tão rápido. Nesta temporada, em Balneário Camboriú, mais de 300 crianças ficaram perdidas na praia. É mais que o número registrado em todo o verão passado. No total, Santa Catarina já teve 730 casos. Quanto mais gente na praia, maior o perigo. Com tantas barracas e guarda-sóis na faixa de areia, é comum a criança se confundir na hora de voltar para perto da família. Por isso, os guarda-vidas recomendam aos pais que sempre mostrem aos filhos um ponto de referência do local onde vão ficar sentados. Pontos de fácil localização, prédios altos, pontos comerciais, os postos guarda-vidas, para que ela tenha uma referência. Outra dica é ensinar a criança a procurar um posto de salvamento quando estiver perdida. Os guarda-vidas usam rádios de comunicação que ajudam na localização dos pais. A pulseira com nome e telefone distribuída nos postos é mais uma precaução. Tem que ficar de olho, mas com certeza a gente já fica mais tranquilo sabendo que está identificado. E o surto de febre amarela, que tem assustado a população nos últimos dias, é um novo desafio para os pesquisadores brasileiros. Especialistas alertam que é preciso um bom planejamento no calendário de vacinação do país para evitar a doença nos centros urbanos. Barbados, no Caribe, é o destino das férias de Bruno com o filho Igor e o sobrinho Ian. O posto de vacinação foi parada obrigatória antes da viagem para garantir a imunização contra a febre amarela. É necessário tomar, então já viemos bem antes para já sair sem isso na cabeça. Desde o início do surto, mais de 50 pessoas morreram em Minas Gerais com suspeita de febre amarela, transmitida pelos mosquitos Aemagogos e Sabetes, em áreas rurais e de matas. Quase 200 casos estão sendo investigados. Nas cidades afetadas, teve mutirão. Em alguns municípios, as vacinas acabaram e o atendimento foi suspenso. Uma nova remessa foi enviada pelo Ministério da Saúde para que a população volte a ser imunizada. Por enquanto, não há registros de febre amarela urbana, que é transmitida pelo Aedes aegypti. Mas, para este epidemiologista, a doença pode invadir os centros urbanos a qualquer momento. O Brasil está infestado por Aedes aegypti. Pode ser o caos, porque um caso sintomático de febre amarela é uma das piores doenças que existe. Ela é muito pior que dengue, muito pior que zika, muito pior que chikungunya. Os especialistas alertam, neste momento, o mais importante é vacinar quem mora em regiões de risco ou vai viajar para esses locais. A vacina demora entre 7 e 10 dias para fazer efeito e, por ser elaborada com vírus vivo, pode provocar reações. Pode ter febre, né, porque é decorrência da replicação viral, pode ter dor local, cefaleia, dor no corpo. Se não for tratada rapidamente, a febre amarela pode matar. Numa cidade de 5, 6 milhões de habitantes, se você tem introdução do ciclo urbano, rapidamente, em algumas semanas, você vai ter 25, 50 mil casos. Onde é que nós vamos achar UTI para isso? Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já.
Meio-dia, 56 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. Uma informação realmente que desperta muita curiosidade, porque uma bala foi encontrada na fuselagem de um avião da Latam. A empresa confirmou o ocorrido. E segundo a assessoria de imprensa da companhia, o projétil, que aparenta ser de um fuzil, foi encontrado quando a aeronave passava por manutenção em São Carlos, no interior de São Paulo. Pois é, ainda de acordo com a empresa, não é possível precisar quando e onde o avião foi atingido. O último voo da aeronave foi entre Guarulhos e Barcelona. O caso foi comunicado à Agência Nacional de Aviação Civil e as investigações estão a cargo, por enquanto, da Polícia Federal. Um labrador, raça que adora água, é o primeiro cão salva-vidas do Brasil. Ice já era um cachorro de resgate e agora vai ajudar os bombeiros de Santa Catarina a salvar vítimas de afogamento. No primeiro dia de trabalho é normal ficar um pouco nervoso, mas o Ice é exceção, tirou de letra. E olha que ele foi até assediado. Todos queriam parar para acariciá-lo. É que é difícil resistir mesmo. Ele é lindo, né? É magnífico, assim, ver um cão que vai auxiliar o ser humano a salvar vidas, né? O Ice é o primeiro cão guarda-vidas do Brasil. Começou a trabalhar nesta segunda-feira na praia de Cabeçudas, em Itajaí. Com a ajuda dessa boia chamada Life Belt, ele resgata as vítimas e leva até a areia. É um piloto, a gente vai ter que estar acompanhando e vendo como que tanto o cachorro quanto a população se coloca com a presença do cão na praia. Não é à toa que o Ice foi escolhido para ser o primeiro cão guarda-vidas do Brasil. O currículo dele é invejável. Ele tem 8 certificados internacionais e já trabalhou no resgate de vítimas, por exemplo, da tragédia de Mariana. Os labradores são os mais usados para este tipo de trabalho porque são bons nadadores. As patas com uma espécie de membrana entre os dedos e o rabo forte o ajudam a ter mais agilidade na água. Nada mais do que fazer jus a um herói aí que salva vidas. E isso, sem dúvida, chama muita atenção e nós, principalmente de longe, né, vem curtir uma praia e ver um animal desse numa função tão importante que é. Legal, e falando em cachorrinho, olha só essa história. Uma cachorra adotada criou um vínculo especial com o bebê da família. Dá só uma olhadinha na ternura dessas imagens. A cachorrinha Nora ganhou uma família e tanto. Um casal com 3 filhos, 2 gatos e mais 2 cães além dela. Mas logo de cara se afeiçoou ao pequeno Art, um bebê de 8 meses. As fotos postadas em redes sociais mostram o companheirismo entre os dois. A mãe do bebê, Elizabeth Spence, de 43 anos, não perde nenhuma oportunidade de registrar os momentos fofos da dupla na casa onde moram, em Manitoba, no Canadá. Nora foi adotada há 7 anos, bem antes de Art nascer, em um abrigo para animais vítimas de abusos. A dona conta que, apesar de ter vindo de uma situação de violência, a cadelinha tem uma natureza doce e gentil. A mãe diz que notou o vínculo de amizade entre Nora e Art desde que o bebê tinha 4 meses de idade. Foi aí que começou a registrar os momentos dos dois juntinhos. Elizabeth quer espalhar um pouco de amor ao tornar as fotos públicas. Ela espera que as pessoas entendam que alguns animais resgatados podem ser maravilhosos como bichinhos de estimação. Ela quer encorajar a adoção desses animais. Você vê que carinhoso o cachorro, né? Ali cuidando do bebê de uma certa forma. Muito bacana essas imagens de cachorro com um bebezinho, né? E a prova também de que os bichinhos só dão e retornam aquilo que eles recebem. Então, mesmo sendo vítima de violência e no passado, ele foi adotado por uma família com muito carinho e muito amor. E olha só, a forma dele retribuir todo esse sentimento, essa sensação de acolhimento. É assim, ó, com mais amor ainda. Cuidando da família, né? E do novo integrante da família. É a gratidão. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use para isso a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e no nosso Twitter. Entre na página da Record News do portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e agora às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até logo mais. Tchau, tchau.